Fala turminha do mal, sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo podcast e mais um episódio aí. Eu sempre falo que quando eu vou voltar a fazer um episódio atrás do outro e etc. Daí eu faço isso por uma semana e depois não faço mais. Então eu não vou prometer nada, mas eu vou tentar trazer pelo menos um diferente por semana. Que a verdade é que gravar esse negócio é que nem É que nem vender, é que nem sei lá, chegar em mulher, vender coisa na rua, socializar. Parece difícil, mas é só dar o primeiro passo que depois a coisa anda. Fácil, você escorrega. É que nem você transar com uma mulher. É difícil na primeira vez, depois a coisa anda normal. E esse podcast é a mesma coisa. Quando você fica muito tempo sem gravar, parece que vai ser difícil, mas quando você começa a gravar, você fica, é só isso, é só abrir o rec e começar a gravar. E é isso, mas eu acho que o difícil é quando você tenta, pelo menos eu, quando eu tento colocar uma ideia central, eu não consigo porque eu não coloco, eu não anoto as ideias que eu vou falar antes, e por esse motivo acaba ficando um negócio meio desconexo. Mas talvez seja isso que torne um podcast diferente de um vídeo aleatório, que é mais uma bateção de papo, né? Então fica mais orgânico para quem está ouvindo e parece que faz mais companhia de certo, ou não também. Eu acho que vai de pessoa para pessoa. Mas o meu ponto, e o que eu vou tentar, vai tentar ser a ideia principal desse podcast, é falar sobre boomers e como eles começaram a realmente incomodar a minha percepção sobre eles. E como antes eu não ligava, antes eu sabia que eles existiam, mas isso não me incomodava, mas agora começou a me incomodar um pouco. Quando eu comecei a perceber o quão impactante eles são na economia e na vida das pessoas, direto ou indiretamente. E boomers, para quem não sabe, é aquela geração que nasceu logo após a Segunda Guerra Mundial, entre os anos 40 e 60, puxando, forçando um pouquinho 70, que teve uma explosão de geração. Eu vou explicar de uma forma completamente ignorante, mas teve uma explosão geracional, por isso que o nome é boomers, né, de boom, os baby boomers, né? Porque teve uma explosão de bebês depois da Segunda Guerra Mundial, porque estava todo mundo pensando, a gente tem que reconstruir tudo, vamos ter um monte de filho, vamos reconstruir. E reconstruíram. E como eles estavam, a geração silenciosa, que foi a geração da guerra, estava nessa cena de reconstruir tudo, eles, eles foram com sangue nos olhos para reconstruir tudo e deram um mundo, assim, não necessariamente de mão beijada, mas era assim, era só se esforçar que a sua vida ia dar certo. Basicamente era essa a energia daquela época. Então, os caras que se esforçaram naquela época deram certo demais. Compraram casa, carro, se casaram, tiveram filho. Todo aquele sonho feliz que hoje é praticamente impossível, parece que é praticamente impossível para qualquer um alcançar. Os caras simplesmente fizeram sem esforço, entendeu? Quer dizer, com esforço, só com esforço natural, assim, esforço quase é que nem ter um corpo atlético, ir na academia e ter um corpo atlético. É um esforço, mas é um esforço orgânico, natural, não é nada antinatural. Você não precisa fazer um esforço hércules para não ser nem magro demais, nem gordo demais. É só você caminhar, ir na academia e comer sem precisar fazer dieta, que você já vai ter um corpo minimamente atlético. E esse esforço, por exemplo, para ter um corpo minimamente atlético, é o esforço que os caras precisavam fazer para ter uma família, uma casa e um carro, entendeu? Hoje você, para ter esse mesmo padrão de vida, a impressão que dá é que você tem que fazer, e você tem que fazer um esforço hércules. Para você ter um salário para sustentar uma família de 2 filhos, uma casa grande, um carro, se duvidar você tem que ter 2 faculdades, saber 3 idiomas, ter viajado, know-how, quem indica, herança, tá entendendo? Antigamente não precisava de nada disso. E essas mesmas pessoas que falam que e aí que tá, essas pessoas que cresceram nessa época acham que se você não está tendo a mesma vida delas, a culpa é sua. Acham que se você demora mais para sair de casa, que se você demora mais para ser independente, que se você demora mais tempo ou não consegue achar um emprego, a culpa é inteiramente sua. Sendo que na época deles era literalmente chegar em qualquer lugar e conseguir um emprego. Era literalmente só conseguir um emprego
Em muitos casos era literalmente só passar em um concurso público. Eu ouvi vários casos que até anos atrás tinha gente que saía da balada, ia fazer um concurso e passava. Eu acho que já estou me repetindo nisso, mas assim, a ideia central é que antigamente certas coisas, não tudo, mas certas coisas eram mais acessíveis, vamos dizer assim. Talvez não mais fáceis, mas acessíveis. E eu tive uma experiência mais real com isso, porque eu viajei e eu fui para uma cidade grande e eu procurei emprego lá, mandei alguns bons currículos para subemprego qualquer e eu até consegui respostas, só que eu consegui só duas respostas. Uma era para lavar louça como freelancer, eu aceitei, lavei, e a outra era para vendedor, só que daí eu precisaria ser vendedor sem. Acho que eu só ganharia por comissão, eu não ganharia um salário. Enfim, consegui até, consegui sim. Só que eu tive que ir para uma cidade grande e mandar tipo uns 20 currículos para ter resposta de dois lugares, sendo que um deles eu fiz por um dia e depois e no final simplesmente falou não queremos você, você foi muito lento. E tal, você pode falar, ah, mas daí você não foi incompetente, não sei o que, blá blá blá, mas cara, vamos combinar. Era só lavar uma louça, eu lavei a louça. E eu estou acostumado a lavar uma louça normal em casa e não uma louça daquelas, mas vamos combinar que se fosse um lugar onde as pessoas realmente estão necessitadas de emprego e onde tem abundância de oferta, vamos combinar que eu acho que a pessoa não ia simplesmente descartar por descartar desse jeito. E se descartasse, ia ter mais três restaurantes querendo alguém para fazer isso. Se fosse um mercado mais pungente, vamos dizer assim. Mas não é o caso, porque eu mandei para vários lugares, vários currículos, e eu tive só duas respostas. Aí eu resolvi voltar porque eu também não estava querendo gastar meu dinheiro enquanto eu não consegui um emprego em outro lugar. E aí eu tentei aqui, na cidade onde eu tô, que é bem menor, e não consegui nada até agora. E também a mesma coisa sobre emprego. E aí que entra aquela questão. Eu não estou numa situação de absoluto desespero, porque eu não tenho filho, eu não sou casado e eu não preciso nem me sustentar. E mesmo se eu precisasse numa emergência me sustentar, eu ainda teria um dinheiro guardado por uns 5, 6 meses sem precisar de um emprego. Mas eu fico pensando em alguém que está na mesma situação que eu, só que, sei lá, vamos colocar assim, um cara que só tem ensino médio, tá na mesma. Eu tenho ensino superior, mas o meu é o famoso EAD pra porra nenhuma, só para concurso público. Mas vamos colocar assim então. Vamos colocar um cara que só tem o ensino médio, é casado desde os 20 anos e já tem dois filhos. O cara médio, assim. Cara, como é que um cara desse. Imagina, e agora ele tem 25 anos, só o ensino médio, dois filhos e uma esposa. E vamos, assim, vamos supor que a esposa, assim, não vai avacalhar, tá com ele e tudo mais, blá blá blá. Mesmo assim, esse cara sozinho conseguiria sustentar uma família? Só com o ensino médio? Mesmo que ele conseguisse o emprego? Eu acho que não. E a questão é, se ele conseguisse, porque se por acaso ele fosse mandado embora do serviço dele, esse cara tava fudido. Esse cara tava fudido. E mesmo que esse cara e a mulher dele trabalhassem juntos, cada um num emprego, num subemprego, vamos supor que ela também tá na mesma situação, só tem o ensino médio e sei lá, ela tem 23 anos, o cara tem 25, ela tem 23. Provavelmente também seria difícil para uma mulher, porque para a mulher que não tenta OnlyFans, não é modelinho do Instagram, também não tá fácil. E mesmo se eles conseguissem, o salário ia ser, será que chegava aqui R$ 2.000? Se cada um conseguisse 2.000, até dava para conseguir alguma coisa, morando em cidade pequena, pagar um aluguel e tudo mais. Mas antigamente, um cara sozinho conseguia sustentar uma família, sem mulher trabalhar e muitas vezes sem precisar ter muito estudo e simplesmente trabalhando, e se perdesse um emprego, logo em seguida teria outro. Eu não sei se eu estou sendo tão, eu não sei se eu estou sendo muito desconexo da realidade, mas a impressão que dá é que
Hoje as coisas parece que elas não têm perspectiva nenhuma. Antigamente você tinha o caminho seguro. Você tinha o caminho seguro. Desde os anos 60, 70 tem aquele caminho alternativo de virar hippie, de virar estrela do rock, de virar artista, de virar não sei o quê. Mas o cara ele podia seguir esse caminho porque ele queria meter uma de rebelde, depois se arrepender e voltar pro caminho seguro, ou decidir seguir de uma vez o caminho seguro e ia dar certo a vida dele. A impressão que eu tenho, pelo menos, é essa. Tinha o caminho seguro. Se você seguisse o caminho seguro, faculdade, não sei o quê, por mais que o cara achasse uma chatice, ele ia estar empregado e ele ia ganhar um bom dinheiro. Hoje eu não vejo um caminho seguro. Parece que esse caminho seguro ele simplesmente não existe mais. Você pega um cara hoje, você pega um cara de 20 anos hoje e você fala, ó, faz engenharia que daí daqui 5 anos você vai estar bem. Não, não vai. Pode estar, mas assim, não tem como saber. O que tem de engenheiro aí que está dependendo de Uber ou de subemprego para sobreviver, e engenharia é um negócio difícil. Eu fiz uma faculdade de sistemas de informação, que eu acabei não terminando, que eu já achava difícil e era uma matemática muito inferior à engenharia, porque não tinha cálculo e os caralhos. Então, ou seja, o cara fica 5 anos queimando neurônio e não tem garantia nenhuma. Direito, sinceramente, é a mesma coisa. Se você começar a fazer direito hoje, você se forma daqui 5 anos, 6 talvez, e aí? Aí você vai estar num país que daqui 5 anos, será que esse país ainda vai. Será que esse país ainda daqui 5 anos vai ser um país economicamente estável? Sinceramente, não tem como saber. Ah, vou estudar para concurso público, que é o meu plano ainda, um deles. Só que tá ficando cada vez mais desmotivador, porque mesmo que você passe no concurso, tá, e aí? Você passa no concurso, o teu salário é R$ 4.000, mas a inflação no país começa a vir 20% ao ano, depois 30%, depois 40%, o salário não acompanha, passa 3, 4 anos e esse teu salário que antes dava um estilo de vida mais ou menos bom, te permitia pelo menos morar sozinho e o básico um pouquinho, comprar um pouquinho mais, poder ter um pouquinho de lazer, e isso passam 2 anos, já evapora completamente. E aí? Tá entendendo onde eu quero chegar? Esse tipo de falta de perspectiva, eu não sei. Aqui talvez nos anos 90 teve bastante, mas aí que revolta mais ainda. Porque lá fora, o boomer gringo, o boomer americano, ele foi diretão, né? A economia nos Estados Unidos cresceu monstruosamente e os caras ficaram meio bobo, meio burrão, assim, meio. Não, é só você trabalhar que vai dar tudo certo. E, sinceramente, lá nos Estados Unidos os caras não deixam de ter razão. Porque se tem imigrante que vai pra lá e consegue ganhar dinheiro e se sustentar e ter uma vida simplesmente quebrando gelo de cerca dos outros, fazendo trabalho braçal. Então, assim, os caras não deixam de estar errado. É só trabalhar que lá você ainda consegue, em país de primeiro mundo, uma boa grana. Pode, talvez, um Japão da vida, que tem muito cara que vai trabalhar em chão de fábrica no Japão, como o Ohara, por exemplo. Tá, o cara talvez vai ter uma vida meio simples, mas aí vai do cara ter ambição, do cara saber que aquilo lá é pro cara juntar um dinheiro, juntar a porra do dinheiro e fazer alguma coisa com esse dinheiro, entendeu? Investir, botar em um Bitcoin, alguma coisa assim. Agora, se o cara não faz isso, o cara também é uma porta. Mas pelo menos o cara tem essa opção. Agora, aqui no Brasil, o que mais me emputece é que os caras passaram por crise atrás de crise. E por mais que tivesse as oportunidades de comprar terreno barato e o caralho, é assim, foram tempos de muitas oportunidades seguidas de tempos de muitas crises. E assim, na teoria era para o brasileiro olhar e falar, ok, nem sempre é fácil achar emprego e ok, quando eu tiver dinheiro eu não vou torrar porque eu moro num país meio instável. Então se eu conseguir numa oportunidade que um país fudido que nem o Brasil, que é instável, oferece, se eu conseguir uma oportunidade de ganhar dinheiro eu não vou torrar, porque eu não sei quando que vai voltar uma crise, mas como é Brasil, eu sei que uma hora ou outra ela pode vir. Mas parece que os caras não aprendem. Parece que o brasileiro médio ele é um sujeito meio burro,
É um sujeito que às vezes tá cheio, é cheio de história, pode ver, é cheio de história de brasileiro boomer que ganhou muito e pôs tudo a perder de qualquer jeito, gastou tudo, fez merda, ficou de má vontade. Cara, você olha isso e você pensa, cara, por quê? E como? Entendeu? E... Mas era isso mesmo. Acho que era mais um desabafo nessa questão. Eu lembro, ontem eu estava conversando com um tio meu, ele falou que quando ele comprou terras, ele comprou um alqueire ele comprou o sítio inteiro dele por 50 mil e hoje um alqueire valia mais que isso, pelo que ele falou. E era um sítio relativamente grande. Mas a questão é a seguinte, ele pelo menos sabia o que ele estava fazendo, sabia, cara, essa merda vai subir, eu vou comprar. Mas o que tem de gente que só comprou por comprar, nem sabia direito o que estava fazendo, ganhou dinheiro e acha que a vida de todo mundo tem que ser fácil assim, não tá no gibi, principalmente no Brasil. E sabendo que a maioria da economia está presa na mão desses boomers e eles só conseguiram essa grana porque eles cresceram em uma época favorável, cara, eu não consigo olhar para isso e não sentir um pouco de ressentimento, entendeu? Talvez isso seja errado, mas é uma coisa que anda me marcando bastante. Porque você vê o país indo pro caralho, você vê desemprego, você vê inflação, e você vê que as pessoas que detêm o dinheiro, elas não fazem nada para mudar, elas cagam para educação, elas cagam para não só cagam, como criticam a nova geração, sendo que elas mesmas não tiveram capacidade nenhuma de ensinar essa nova geração. Porque, querendo ou não, esses ensinamentos, essas filosofias de disciplina, não sei o quê, meio que, né, se você for ver bem, os boomers eles têm isso meio mastigado dentro deles, não é algo original. Foi passado para eles de uma geração que veio da guerra e que realmente consolidou esse valor no fogo da dificuldade, mas eles não. Então eles regurgitam um negócio que eles não passaram de verdade. E isso é bem irritante quando você percebe que você não consegue conquistar as mesmas coisas que eles conquistaram na idade deles por uma questão de macro e não de micro. E é isso. Eu não sei quando que isso vai melhorar, eu não sei como isso vai melhorar. Eu acho que o segredo é simplesmente usar a crise para crescer e esquecer, simplesmente esquecer e mostrar o dedo do meio para quem moscar e foi ingênuo, porque chegou num ponto que chega. Foda-se, entendeu? Quem puder levar vantagem leve, quem puder receber herança receba e quem puder dar um jeito de segurar com tudo uma oportunidade antes dos outros saberem, segure e deixa o resto caminhar rumo ao abismo. Porque a verdade é que focar no macro é inútil e estressante. O segredo é focar no micro e usar as pessoas não, usar o contexto a seu favor. Que nem o mercado, quando o mercado ele cai e você consegue de alguma forma anteceder essa queda e se alavanca e shorta para baixo, você dá você alavanca seu patrimônio, ele multiplica muito. Da mesma forma que se você compra alguma coisa muito barata e que do nada ela explode o preço, você também ganha muito dinheiro. E a vida com o mercado, ela tem essas oscilações e o único lado bom, talvez, de morar no Brasil, no país que nem o Brasil, é poder aproveitar mais essas oscilações e ver quem está preso nessa política de acreditar que o Estado vai resolver tudo e não precisa mais fazer nada, ver essas pessoas dançando na montanha russa que o Brasil vai virar e rindo da cara delas, enquanto usa esse reboliço para crescer na vida. Mas é isso, esse podcast acabou sendo mais um desabafo, mas eu me propus a gravar, então eu gravei e vou ver se grava mais podcasts daqui pra frente. Fui e até a próxima.